Pessoal, vocês devem ter assistido ao episódio da coleção de garcínias, bacuparis, mangostões, aqui do sítio E Jardim. Hoje a gente vai introduzir mais uma estrela na coleção. Essa é a Garcinia sp. Frank, que leva esse nome por ser uma espécie ainda de determinação botânica imprecisa, mas tem origem sul-americana e ela foi introduzida em cultivo pelo grande Frank Sequia. Olha aqui a imagem da fera, um dos pioneiros do cultivo de frutas raras tropicais no Havaí. Quem não conhece o trabalho dele, sigam lá o Instagram ou Instagram, como diz o nosso amigo Fly, do Frank Sequia. Vou botar aqui para você na descrição do vídeo. E o Frank, tive o prazer numa palestra que eu, junto com o Antônio Mosbacher, demos no Havaí, para a Associação de Frutas lá do Havaí, que inclusive está disponível no YouTube, quem quiser assistir, está aqui o link na descrição do vídeo. Nós tivemos o prazer de degustar a Garcinia com um Brix, com o grau de doçura mais alto que o Frank já tinha conhecido, mais doce que o mangostão, mais doce que as garcínias brasileiras, uma planta incrivelmente doce. E ela é conhecida entre os cultivadores nos Estados Unidos, no Brasil, como Garcinia sp. Frank, e nos Estados Unidos como Frank's Garcinia. Então hoje a gente vai mostrar aqui como que a gente faz para plantar essa planta no solo, no campo, como a gente chama. Mostrar as técnicas de cultivo, como se faz um berço, ou como se dizia antigamente, uma cova, mas nos rendemos ao termo mais apropriado, porque cova é onde se deposita um defunto e berço onde está um recém-nascido. Então vamos fazer um berço e mostrar como é que se prepara a terra, as dimensões, o espaçamento no campo. Vamos lá e vamos levar a Frank's Garcinia lá para o plantio. Então, pessoal, essa muda aqui foi cultivada a partir de sementes, né? Ela primeiro ficou em tubetes, de tubetes ela passou por um vaso intermediário de 1,7 litros. A gente foi fazendo essa transferência até ela poder ter um sistema bom de massa radicular para transferir para um vaso de 25 litros, como esse aqui. Aí ela ficou naquela calçada com irrigação e a gente fez a chamada rustificação, que foi a adaptação dessa espécie ao sol. Isso é uma etapa importante para fazer também e muito divertida, né? Quem gosta de cultivar em casa, no seu quintal, aquele velho ditado: a galinha sempre engorda melhor debaixo do olho do dono. Então, aqui a gente já chegou a um porte, mais ou menos 1,5 metro de altura. E a gente vai plantar ela lá no campo, mostrar todas as etapas aqui para você. É bem importante fazer o crescimento da muda em tubete até um tamanho suficiente, com bastante massa radicular, e aclimatá-la ao sol, rustificá-la. Pessoal, passo inicial para a gente introduzir aqui a Garcinia Frank na coleção é fazer a marcação de onde vai ser cavado o berço. Vamos lá. Então, ó, Mauro, vamos encosta ali, né? Vamos ver quanto tem de espaçamento que a gente deu aqui entre as matrizes. Estou conferindo o espaçamento dessas que nós temos, que a gente tem 5,5 metros. Então a gente vai pegar e vai duplicar. 5,5 vezes 2, 11 metros. Então a gente vai lá, vai puxar até 11 metros, hein? Estica bem. Tá. Uma das extremidades a gente vai ficar com um toquinho no pé daquela árvore.
E a gente vai colocar a outra extremidade em outra garcínia que tem o mesmo espaçamento aqui de 5,5 metros. Aquela lá que está à minha esquerda. Não, Mauro, aquela. Então aqui a gente está reproduzindo um triângulo equilátero. São todas com 5,5 metros. Então aqui a gente tem o centro do berço, onde a gente vai cravar a nossa estaca. A gente usa essa técnica de triângulos equiláteros para ter o melhor aproveitamento do terreno sem aproximar demais as árvores. A técnica de plantar muito junto, como a gente fez com essa garcínia aqui, que é a garcínia celebica, o mangostão da praia, ela se aplica, ela é interessante porque é a mesma espécie. E se a gente quiser fazer um desbaste, eu já expliquei, a gente vai ter uma fusão de raízes. Essa aqui não, é uma planta que não é dioica, ela apenas um exemplar frutifica, então vou plantá-la aqui. Não quero que ela se aproxime muito das outras, para que não haja uma competição entre raízes. Numa competição, a espécie mais forte vai sobreviver e a outra vai ser prejudicada. O quadrado importante é ter um volume suficientemente grande, onde a gente vai colocar aproximadamente 20 a 40 litros de composto orgânico. E vamos adicionar também uma mistura de adubos que você pode encontrar em nosso site, nesse link aqui. É a nossa sugestão de adubação. A gente usa calcário porque o solo é muito ácido aqui. Usa farinha de osso como fonte de fósforo. Usa um pouco de NPK, que é um balanço equilibrado entre fósforo, nitrogênio e potássio. A gente usa o 10-10-10. E usa um pouquinho também de microelementos sob a forma do FTEBR. A gente usa uma cova com essas dimensões para ter uma profundidade suficiente, que caiba a altura das raízes que estão no vaso, e também para ter um volume de terra bem adubada, bem aerada, porque o solo, como vocês podem ver, numa chácara, num sítio, é bem compactado. Então, ao promover um espaço assim, o crescimento inicial das raízes será favorecido. Se eu abrisse uma cova muito apertada, um berço muito apertado, a planta teria dificuldade para expandir as raízes na direção que a gente quer. Aqui é um composto orgânico que a gente prepara, a gente utiliza baia de cocheira. Nas cocheiras aqui da região, os cavalos dormem em piso de cimento e esse piso é forrado com uma para de madeira que eles chamam maravalha, normalmente de madeira bem resistente. Eles usam para maçaranduba quando eles aparelham a madeira, e o Aras compra isso da serraria e forra as baias. Então, periodicamente, eles têm que remover esse material das baias, já que eles se acumula urina, dejetos, e então a gente traz para cá esse material, faz uma compostagem, incorpora folhas, outros elementos daqui do sítio, da sobra do pomar, raparas, e promove uma compostagem. A gente utiliza também um acelerador de compostagem da Fundação Mokichi Okada, né, já fazendo aí um jabá ali para essa turma, né, o EM4. E isso é um acelerador de compostagem, incorpora vários elementos benéficos ao nosso composto orgânico. O solo aqui na nossa região é muito compactado, pobre. Então é uma argila muito compactada, por isso é bem importante fazer essa aeração. Ele é bastante úmido, apesar de ter chovido, né? Mas ele normalmente é úmido. Garcínia é um gênero que gosta, que aprecia, tolera até um leve encharcamento. Então a gente usa essa parte mais baixa do sítio para cultivar as garcínias. É um excelente fixador de nitrogênio, né? Então a camada superior é mais rica em nitrogênio, mais nutritiva, e é nela que a gente vai misturar o composto orgânico e o adubo mineral que a gente vai adicionar.
Depois de fazer a mistura, a gente vai colocar no fundo do berço, como vocês vão ver a seguir. Então a gente está separando aqui a terra da superfície, que está com grama amendoim, né, que é fonte de nitrogênio, e vai incorporar o composto orgânico e o adubo mineral. Na superfície do vaso é onde tem a divisão entre o caule da planta e a raiz. A gente chama isso de colo. O colo não pode ficar abaixo da linha da terra, senão, como chove muito, ele vai ficar alagado, né, afogado, como a gente fala. Isso aí que ele vai estar fazendo no momento. Tá colocando essa terra mais fértil no fundo do berço, dando uma leve compactada, de forma que quando chover e a terra acamar, o colo da árvore não afunde muito. A gente vai mostrar a técnica que a gente usa para o torrão não se desfazer, né? A gente não usa terra muito compactada nos vasos, a gente usa uma terra bem aerada, que favorece demais o crescimento das raízes. Então ele corta inicialmente o fundo do vaso, é o que ele está fazendo. Ele vai observar também se a raiz está enovelada ou não. Se ela estiver enovelada, ele vai promover cortes, pelo menos 3 cortes no círculo, porque o enovelamento é muito ruim. Então, vamos lá olhar como é que está, ó. Lá, a raiz não está enovelada, está perfeita, então não precisa fazer nenhum corte. Vai colocar no fundo do berço, já com a terra mais fértil. Colo, que é essa divisão entre o tronco e a parte das raízes, está acima da linha, né, da superfície, do plano da superfície do terreno. Então agora ele vai cortar o vaso. A gente não gosta de retirar, forçar e tal, porque já que a terra não é compactada, isso aí abalar um pouco as raízes. Isso prejudica o desenvolvimento da muda. Então, retirou, tá lá o torrão inteirinho. Só mostrar aqui como o torrão não é nada compactado. Ó, terra bem aerada. A gente faz aqui um substrato com muita matéria orgânica, com chips de carvão, né, que é fonte de carbono e de fósforo. E o terreno daqui, né, a argila daqui. Então agora vai completar o máximo possível com aquela terra mais fértil. Retornando com a terra, com o adubo tanto orgânico, o composto orgânico, quanto mineral incorporado. Notem que a gente vai criar uma região de solo muito favorável, de forma a promover a expansão das raízes da árvore. Ele vai colocar um pouquinho mais elevado, já que com a chuva, com a umidade, a terra vai acamar e vai descer. O passo seguinte é colocar uma estaca, promover uma amarração com um laço em forma de 8, de forma a não estrangular. Por que a gente usa estaca? Porque em função dos ventos, pode ventar muito, flexionar muito e até quebrar a árvore. E como está chovendo aqui todo dia, hoje a gente não vai regar, mas normalmente se regaria não a parte das folhas, que poderiam queimar com o sol, né? Conforme elas secassem, ele vai regar a parte de baixo, né? E acompanhar o desenvolvimento da árvore. Se faltar chuva, a gente tem que suplementar a irrigação com uma mangueira. Aí é só isso.